ouvindo Temática. O que acontece é assunto. De volta, são 10 horas e 19 minutinhos, 15 graus a temperatura, terça-feira de manhã, coisa boa estarmos juntos, né? Mais uma terça-feira pra gente colocar na nossa conta das coisas a fazer, das semanas que deram certo, das semanas em que a gente venceu os obstáculos e a gente segue, hein? Esse é o Temático, o que acontece é assunto, sua revista no rádio com oferecimento de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca e também, você sabe, né? Ótica Martinato você conhece, você confia. Grupo Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado definem nossa competência. A gente vai falar agora sobre brincadeiras a partir de uma ótica empresarial, né? A Brincare é um negócio que existe em Caxias do Sul, a gente já falou dele em alguns outros momentos, mas ela está numa nova fase desde agora esse mês de outubro, e eu quero chamar as pessoas para escutar a gente através do rádio, 560 no AM, 79.9 no FM, pode pedir para a Alexa, se você tem um aplicativo, tocar a tua Rádio São Francisco, ela busca para você, te entrega o conteúdo, na aba ao vivo do site, em tuaradio.com.br, e também estamos agora com imagens aqui do estúdio, né? Tô trazendo as imagens em live no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio, gravando este programa. Então, quando ele termina, ele vai lá para o youtube.com/Rede Tua Rádio. Tudo isso para dizer, né, que quem está vendo a imagem está vendo aqui a figura da Dani, a Daniela Gonzalez, ela é sócia da Brincare. Dani, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Beverly. É um prazer retornar à Rádio São Francisco, a tua rádio. Muito feliz de estar aqui e compartilhar, porque muitas pessoas ouviram a rádio e procuraram a Brincare, vovôs, vovós que têm seus netos em casa, falaram, eu ouvi na tua rádio e eu vim aqui conhecer. Então a gente volta aqui muito feliz e contente. E nós também contentes, porque o que eu fiz essa correlação, Dani, para explicar que para vocês brincadeira é coisa séria, né? E eu digo por que para vocês, porque é uma mentalidade que vem mudando, né? A pedagogia do colo, a pedagogia de que não existe amor demais. Tem vários mitos que foram caindo, não para todo mundo, mas a gente sabe que vem numa construção daquilo que a gente chama de uma sociedade um pouco mais fraterna, né, mais humanizada. E aí vocês deram o nome, né, Brincare, justamente para dar esse tom já de cara, já no nome, de que ali tem a brincadeira como uma ferramenta, né, como instrumento pedagógico de formação de pessoas e instrumentalização. Me conta que momento da Brincare é esse, o que a Brincare está fazendo para levar essa brincadeira a sério? Exatamente, a Brincare leva muito a brincadeira a sério, né? A brincadeira é dirigida com qualidade, com estímulo, com interação de qualidade para esse cérebro infantil. E a Brincare vem crescendo cada vez mais, né? Nesse período de telas, nesse período de modificação, de sedentarismo infantil. Cada vez mais a gente quer chamar as pessoas para entender a importância da estimulação motora, da estimulação cognitiva, cerebral para essas crianças, para que a gente tenha adultos funcionais, empresários, autônomos, competentes, corajosos, né? E nós brincamos muito, né, Beverly? A gente brincou na rua, a gente brincou de se esconder, a gente correu, fez aventuras, carro de lomba, e hoje é uma realidade diferente, onde os nossos filhos, a gente precisa ter um pouquinho mais desse cuidado com a segurança e às vezes a gente impede deles terem essas vivências, né? Nós aqui na Serra, na Colônia, a gente já consegue contemplar um pouquinho, né? Mas no período chuvoso já limita a gente dentro dos apartamentos, então a Brincare veio nesse âmbito de trazer esse movimento, essa interação indoor, né, num espaço com profissionais habilitados, qualificados, psicomotricistas, com todo respeito aos marcos do desenvolvimento. E deu certo, né? A gente iniciou lá na Six Gym, ficamos 5 anos lá junto com a academia Six Gym, então onde os pais faziam a sua academia e as crianças faziam a sua academia também, porque existe bastante intensidade e necessidade dessa intensidade. E hoje a Brincare cresceu,
está num lugar maior, com 240 metros quadrados, com 3 espaços de aula, né, com estacionamento. Então, num lugar mais acolhedor, confortável e contemplando mais pessoas, porque essa é uma necessidade bem grande, né? Dani, eu sei que vocês são 3 sócias, né? É tu que tem essa formação, tu és doutora em ciência do movimento humano, né, pela URGS, é mestre em desenvolvimento motor infantil e é co-criadora da metodologia que é aplicada na Brincare justamente pelas tuas formações, né? Mas você tem a Nina de Jesus, né, que tem um olhar um pouco mais de gestão, e tem a Andrea, que também está ali com um trabalho mais focado na questão da marca mesmo, do branding. Me conta como é que vocês uniram esses 3 olhares, né, para implementar, e este momento que vocês conseguiram ter um lugar próprio, porque mostra o sucesso, né, mostra a vanguarda que vocês conseguiram firmar, né, como raiz aqui em Caxias do Sul. Exatamente, a Brincare nasce num método de uma criação da Brincare mãe, que a gente diz. Então, hoje a Brincare tem a sua marca, tem o seu CNPJ, e hoje a gente conseguiu criar um espaço premium, né, em sociedade com essas 2 mães, né, que pensam na infância, na estimulação dos seus filhos. E é uma missão, né? Em diferentes áreas, a gente tem essa missão de fornecer o crescimento, a estimulação infantil dentro das áreas. E a Drica, né, a Andrea Tedesco, faz toda essa parte, né? Também da gestão, do marketing, né, das relações na empresa. E a Nina, toda a questão administrativa, né? A Nina vem somar o nosso corpo de mães, de empreendedoras, né, e fortalecer cada vez a marca. Então, hoje, a Brincare Premium, ela é dirigida por mim, pela Andrea e pela Drica. Então formamos um trio que pensa na infância, que quer contribuir cada vez mais para as nossas mães e pais e famílias de Caxias. Deixa eu aproveitar o ensejo, né? Você fala o tempo inteiro, Dani, sobre a questão mãe, vem somar, né? Então são profissionais que são mães, e me parece que um pouquinho esse diferencial que tu coloca, ele parece tão sutil, mas ele faz muito sentido, né? Tem uma universidade ao estilo turco que eu tive o prazer de conhecer uns anos atrás. Não existe mais no Brasil, né? São 3 no mundo. Há uns anos atrás tinha uma no Brasil também, na Turquia, na França e no Brasil. Não tem mais no Brasil. E uma das metodologias aplicadas àquele tipo de escola de negócios era que, para ser professor numa escola de negócios ao modelo turco, você tinha que ter 1 milhão em ativo. Ou seja, você precisava ensinar os outros a ganhar dinheiro, a fazer dinheiro, se você soubesse fazer o teu próprio dinheiro, né? E não só ter bens e capitais, que são os passivos, né? É movimentar, fazer investimento, etc. E foi uma coisa para mim tão inusitada, porque assim, é a ideia de ensinar algo que, para além da tua formação profissional, tu sabes fazer, tu aplicou, né? E me parece que vocês trazem um pouco essa metodologia sem nem conhecer nada disso, né? Mas que vocês uniram os trabalhos profissionais de vocês, mas vocês também têm aqui uma espécie de legado, né? Uma matriz que a gente sabe o que é ser mãe, o que é ser pai, porque a gente vive isso, a gente sabe o que é. Que diferencial isso traz, né, para o negócio Brincare? É uma essência, né? A Brincare tem uma essência, e junto com a nossa missão, essa essência é uma essência familiar, né, da nossa terra, onde as pessoas realmente se vinculam, se identificam, porque é respeito à infância, generosidade e amorosidade. Eu acho que toda família quer isso no desenvolvimento, na formação do seu filho. E quando se tem generosidade, amorosidade e respeito com a criança, nas suas fases de desenvolvimento, sem pressa, olhando no olho, sendo carinhoso, entendendo o desenvolvimento desse cérebro, da pergunta. Então, a Andrea, a Nina e todas as nossas clientes hoje, e os mais de 300 clientes que passaram pela Brincare, eles sentiram isso do método, das profs. Então, o acolhimento, a estimulação com respeito, generosidade, amorosidade, ele funciona. Eles guardam, né? Então, se entrar no Google e pesquisar a Brincare, o depoimento das mães, isso é muito forte, né? As meninas, elas amam aquilo que fazem, elas estimulam com técnica, com conhecimento, mas principalmente com respeito, generosidade e amorosidade.
Que coisa bonita de ouvir. Bom, a gente sabe que a Brincar é um centro de estimulação inclusive motora. Nós vivemos uma época que tem muitas novidades também já catalogadas, os neurodivergentes, muitos rótulos tentando serem rompidos, né, nessa questão da infância. Me conta um pouquinho sobre o papel da Brincare nessa primeira infância, levando em consideração todas essas novidades que muitas vezes as famílias não têm nem para quem, onde conversar, como tratar, cheio de rótulo, cheio de diagnóstico, cheio de receita médica. Como é que fazem, hein, Dani? Isso é bem interessante, né, Beverly? Porque a gente pega os bebês de 3, 4 meses. E hoje, 20% dos nossos alunos são crianças atípicas. E a gente percebe o quanto é importante a gente ter o conhecimento, a observação, profissionais de rede de apoio nesse início da primeira infância, tanto com crianças típicas e atípicas. Por quê? Porque esse cérebro, até os 6 anos, é um cérebro muito próspero em desenvolvimento, novas conexões, novas sinapses. E tanto para a criança típica ou atípica, vai ser determinante, é o período de ouro para um bom desenvolvimento. Então, hoje a gente tem 1 para 31 no autismo, a gente sabe que cada 31 nascimentos vem uma criança autista, e a gente tem que estar pronto para receber isso, assim como o transtorno de desenvolvimento global, o TDAH, a gente vai presenciar isso, eu estou grávida, né? Pode ser que venha uma criança com essa questão, com essa atipicidade, e nós como comunidade, como serviços, como pais, precisamos estar tranquilos e leves para saber lidar com isso. Porque quando se tem conhecimento é simples, quando você faz uma avaliação motor e percebe que tem um atraso motor numa habilidade locomotora, numa habilidade manipulativa, na questão da linguagem, eu não falei ainda os 4 fonemas com 4 aninhos, a gente desperta um sinal de alerta, procura um profissional especializado e a gente tenta resolver. Essa é a nossa missão como pais, né, e como profissionais. Então, perceber isso, diagnosticar, conduzir, incentivar e, em especial, até o 6º ano de vida. Porque existe toda uma questão de neuroplasticidade, onde pode ser modificadas as conexões, estimuladas, complementadas. Depois dos 6 aninhos, a coisa já fica um pouquinho mais difícil. Então, por isso é importante a gente ter um olhar bem atento e aguçado nesses primeiros anos de vida. Dani, tem uma pergunta aqui, não é bem o assunto, mas como tu estás aqui, tu és, né, especialista nessa área, acho que é pertinente a gente também prestar um serviço, né? A Jussara, ela comentou o seguinte aqui, ela diz, olha, eu tenho uma pessoa da minha família que hoje tem 18 anos, é uma menina, tem 18 anos, e ela tem problemas na fala, assim, ela ainda tem dificuldade de se expressar, a oralidade, as palavras ficam meio confusas, ela pensa, e ela é super inteligente e tudo mais. Quando ela era pequenininha, ela demorou para falar, e ela quer saber isso, né? Qual a relação, por exemplo, de quando a família percebe essa demora, esse atraso? Como avaliar a importância dessa motricidade, desses trabalhos que a Brincare faz, no impacto, por exemplo, na vida adulta? E se na vida adulta dá para reverter? Bom, como eu falei, né? Até o 6º ano existe a formação neural, as conexões. Então, na barriga, ali no último trimestre, já está sendo formado algumas conexões sensoriais importantes. A gente nasce com 80 bilhões de neurônios. E hoje nós duas, e quem está ouvindo, está com 24, mais ou menos, aproximadamente, bilhões de neurônios. 66, eles morreram. Quais os que morreram? Quais as conexões que morreram? Aquelas que a gente não fortaleceu. Então, por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade com línguas estrangeiras. Né? Minha filha não, porque desde bebê eu fui construindo essa conexão neural, escutando musiquinhas em outras línguas, alguém falando um italiano, alguém falando um alemão lá. Então, eu fui ouvindo essa música, ela foi ouvindo, então hoje ela tem mais facilidade porque ela tem a construção desse canal cerebral. Na questão da linguagem, são muitas conexões. Então, eu preciso iniciar com esse bebê, ele vai fazer os balbucios, os brrr, depois ele vai começar com os bilabiais, ba, ba, be, be. Então, eu preciso entender qual o tempo que ele vai começar com esses movimentos, e aí, a partir do
1 aninho eu já falo 10 palavrinhas, 20 palavrinhas, e por isso é importante acompanhar, e às vezes até levar numa fono, olha, eu acho que ele não falou 10 palavrinhas, vamos perceber, porque nesse período é possível a gente fazer intervenções que vão otimizar esse desenvolvimento. Com 6 anos, eu já tô com os 24 bilhões, eu tive a poda neurológica, e aí o bicho pega. Para eu incentivar formações de novas conexões, o fortalecimento de conexões que são pequenas, é um trabalho muito mais árduo. Então, resgatar para mim a língua estrangeira, para essa ouvinte, né, o familiar, a questão da linguagem, ela vai precisar de um estímulo bem intenso. Pode ser possível de fortalecer em 100%, mas possivelmente não. Algumas estradas ali, conexões e neurônios faleceram. Então, a gente não vai poder contar com eles. Então, por isso, o período de ouro é até o 6º ano de vida. E para quem está ouvindo, muita atenção se você tem um netinho, tem um filho, um familiar, né? Dê atenção, escute, pare, desligue um pouquinho a TV, né? Converse, explique, estimule as habilidades sociais. Vamos caminhar até o mercado, vamos ir de ônibus, vamos proporcionar experiências que a gente quer que fortaleçam para que ele viva, né, bem em sociedade, né, no seu trabalho, nas suas escolhas profissionais, né, estímulos corajosos para que a gente tenha empreendedores, investidores. Eu tive uma mãe psicopata da segurança, né? Então não vai, cuidado, não sobe. Então a gente vai empreender lá com 30, 40 anos se a gente ainda se ressignificar e entender isso. Então é muito importante que quem tem contato com crianças pense nessa estimulação. E no mundo de telas, onde o YouTube é fácil, onde a gente liga a TV e por vezes a gente se pega, né, nessa questão, preciso lavar uma roupinha, preciso cozinhar, vou botar na tela. Atenção, né? Até os 2 anos, a gente não deve, a Organização Mundial da Saúde recomenda a não utilização de telas. A partir dos 2 anos, de 30, 1 horinha, parcelado, com interações, ligar pelo WhatsApp para vovó, tá liberado, jogar um game interativo, assistir um filminho, né? Então, precisa ter esse olhar. Bacana demais essas dicas. E tudo isso, se as famílias às vezes não podem, não tem esse tempo, não tem espaço, não tem gente na família, a gente tem que trabalhar, né? Alguém tem que pagar o boleto, né, Dani? Para isso que existe a Brincare, que então agora ganhou uma sede própria, né? Só para isso, com maior capacidade no bairro Exposição. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre este novo ambiente, onde que está. A capacidade de vocês dobrou, né? Então, ou seja, tem matrículas abertas. E o que vocês promovem lá, quais são digamos assim, os pacotes, as possibilidades para as famílias? Perfeito. A gente está agora bem no centro da cidade, na Marechal Floriano, 1378, perto do edifício Alvorada, da faculdade FSG. Então, temos estacionamento no lado, as nossas 3 salas. Realmente, agora a gente consegue contemplar melhor e acolher melhor as nossas famílias. A gente continua com o nosso serviço, que é nosso carro-chefe, que são as aulas de 1 hora de estimulação motora, onde a gente coloca essas crianças para brincar. Realmente, né, Beverly? A gente chega 7, 8 da noite e ainda tem que dar banho, alimentar. Você não vai fazer um circuito motor, você não vai fazer seu filho suar às 8 da noite. Então, precisa ter essa organização da rotina da criança para frequentar e ter essa hora de atividade. E como profissional, sabendo que as crianças precisam de 1 hora de atividade por dia, né? Então, é importante que as famílias direcionem essa 1 hora de atividade por dia. Então, a Brincare realmente é um lugar para fazer isso. E agora a gente está com um serviço novo. Pensando como mãe, né? Que a gente leva para um lado para música, leva para um lado para artes, leva para o outro lado para fazer robótica, questões de jogos cognitivos. Então, o que a gente quis concentrar? Hoje nós temos o contraturno, que são 3 horas de atividade, onde a criança vai ter o movimento, a musicalização, a arte, o yoga baby,
Ai, que amor. A robótica com os Legos, a gente vai ter a contação de histórias, que é muito importante para esse intelecto de interpretar, ouvir, se comunicar, e todo o movimento que a Brincare está, né, disposta a fazer com eles. Então, são 3 horas. A cada 30 minutos tem uma troca de atividades, onde eles vão ser estimulados de uma forma lúdica e brincante. Então, temos esse novo serviço que é o Turno Baby. Então, desde os pequenos, para aquela mãe que não quer levar na escola todos os dias, ela pode escolher um dia da semana, 2 dias da semana, para deixar o seu filho lá por essas 3 horas e receber essas atividades estimuladoras. Qual o perfil de famílias que... Eu sei que a resposta eu já até sei, né? Que é todo mundo. Mas todo mundo nem sempre a gente atinge, né? Qual o perfil de famílias que vocês pensaram que podem fazer bom uso, né, do trabalho da Brincare? Quando se pensa nesses perfis, né, e hoje, pensando como mãe, meu perfil é da mãe que trabalha das 8 da manhã às 18 horas, né? A gente precisa de um contexto de escola, né? Talvez um turno estendido. Mas as nossas mães hoje que procuram a Brincare são mães que se dedicam à maternidade, a acolher esse tempo maior com os seus filhos, estimular e possibilitar as atividades. Então, são mães que muitas vezes trabalham um pouco menos e direcionam os seus dias para ir a Brincare, levar o seu filho e fazer essa interação, porque mesmo eu sendo da área, a gente tem dúvidas. A mãe que não é da área do movimento, que é lá da engenheira, advogada, né, que tem outra profissão, ela vai ter algumas dúvidas na questão da estimulação. Então, ela busca esse auxílio de equipes multiprofissionais. Então, a Brincare é para essas mães que têm esse tempo, que levam, que esperam, que possibilitam essa vinculação, né? E aí elas vão seguir com o seu trabalho posteriormente a isso. Então, realmente são mães e famílias, pais, avós, tatas que levam, porque eles não frequentam ainda a escola, a grande maioria, e possibilitam esse espaço ali com o pessoal. Que maravilha, que maravilha. Sucesso e vida longa, Brincare, viu, Muito Dani? obrigada, Beverly. Sempre um Pra prazer vocês te receber também. aqui. Quando quiser voltar, só me chamar, viu? Pode deixar, voltaremos. Porque a gente aprende, né? Tem coisas que a gente fez e ouvia dos nossos pais. Ah, mas eu fui criado assim, minha mãe me criou assim, e sucessivamente. Mas hoje a gente tem outras ferramentas, outros entendimentos. A gente não precisa perpetuar aquilo que hoje não faz mais sentido, né? E ganhar novos aprendizados, novos saberes, nos habilitar para um mundo totalmente em transformação, né? Essa é uma grande verdade, né, Beverly? O mundo vai mudando, a gente tem mais acesso ao conhecimento, mais profissionais direcionados e habilitados nas áreas. Então, a gente precisa entender que estamos em constante evolução. E o nosso filho, cada um vem diferente, né? Crianças são diferentes, a gente precisa de estímulos diferentes, de profissionais para diferentes áreas e buscar esse conhecimento, ter essa preocupação com o seu filho, com as crianças e com a gente mesmo, né? De estar em constante evolução, isso é bem importante. E uma coisa assim, já que estamos fechando assim com esse raciocínio, é importante dizer, né, que muito se pensou que só dar mais tempo à mãe, né? A mãe vai ficar em casa e pelo simples fato de apenas ficar em casa está tudo resolvido. Não está, porque hoje a gente entende, né, que a mãe continua sendo uma mulher que muitas vezes tem lá suas dificuldades, precisa de descanso, não tem todas as qualificações. Uma das formas que a gente entende isso mais facilmente é na hora de ajudar a fazer o tema, né? Porque a mãe muitas vezes vai ajudar a fazer o tema e se pensa, não, porque a mãe está ajudando, ela sabe. Não, às vezes ela também não teve essa qualificação formativa escolar, né? Não teve o banco de escola, não teve uma educação que foi, digamos assim, proficiente, né?
Então vai ter coisas que ela vai chegar num momento e dizer, não sei fazer. E vai precisar delegar para alguém que sabe, né? Então o que eu quero dizer com isso é que a gente não precisa saber tudo por ser mãe ou por ser pai. A gente precisa saber encontrar as ajudas necessárias. Porque se não fizermos isso em algum momento, vamos pagar uma conta médica, um tratamento médico depois, né, Dani? Exatamente. A gente se depara com esses momentos como mães no dia a dia, sem dúvida. Quando o teu filho demora para se vestir, você pensa, gente, eu me vesti sozinho. Minha mãe nem me mandava, eu me vestia, Isso gera um embate. Ei, por que ele não... Então, o que tá faltando, né? E quando o bebê vai engatinhar, opa, ali é uma questão. Não, é porque ele vai no tempo dele. Opa, esse tempo tem um tempo. Então, como que eu faço um bebê engatinhar? Opa, vou lá no Google, tenho informações, consigo, não consigo. É importante eu proporcionar esse estímulo para esse bebê, porque é o primeiro movimento coordenativo. E aí a gente vai ver pessoas dirigindo, a gente vai ver pessoas, né, trabalhando suas habilidades sem uma base de coordenação. Então, é uma fase importante, precisa da preocupação e a gente precisa buscar isso. E uma coisa legal de a gente começar a assumir, pai e mãe não é, o pai não é o Batman e a mãe não é a Mulher Maravilha, né? São só pessoas tentando fazer o seu melhor. E quando a gente consegue entender isso sem culpas e tudo mais, facilita até para você terceirizar aquilo que você não sabe. Você não precisa terceirizar o amor, o cuidado, o afeto, porque isso é responsabilidade de pai e mãe. Mas coisas que a gente não sabe, a gente pode, né? Hoje. Perfeito, a gente fala nisso todo dia, né? A gente diz, eu não sei, eu não sento no chão, eu não gostava de quebra-cabeças, né? Eu tenho dificuldade com a linguagem, eu era uma criança mais assim, mais assado. Então, a gente tem o nosso perfil, nosso filho vai ser diferente ou não, né? E é importante a gente estar atento a isso. Assumir isso. Assumir. Dani, obrigada, viu? Um abraço para você. Muito obrigada, gente. Um abraço para todo mundo que está ouvindo. A Brincare, gente, ela tem espaço novo, então agora no bairro Exposição, aqui na região é Exposição, né, Dani? Exposição, isso mesmo, né? Pertinho da FSG, isso? E vou dizer uma coisa, todo esse conteúdo com endereço e tudo mais, além da live que a gente fez em vídeo,